Bom dia, pessoal. Então, continuando ainda sobre o valor, né? Complementando e dando mais alguns exemplos, porque isso é muito importante a gente entender. É muito importante para a gente entender na questão financeira, na questão da economia e na questão também coletiva da humanidade. Como é que a humanidade pode ir para um reino de abundância, ou seja, para uma situação em que os produtos e serviços sejam abundantes. A abundância, pessoal, vai mudar tudo. Vai mudar tudo, porque imagina assim, o ar é abundante, certo? Alguém tem um ar especial ou acumula ar em casa? Alguém tem um status maior por ter mais ar? Não, por quê? Porque ele é abundante. Então, as nossas relações se baseiam muito na escassez, né? Escassez de comida, escassez de roupa, escassez de casa, escassez de todos os meios, né? Então, numa sociedade de abundância, numa sociedade em que a maioria das coisas sejam abundantes, vai mudar completamente a maneira como as pessoas vão se relacionar e o ser humano vai voltar automaticamente para coisas que são realmente valiosas, que não são as coisas materiais, mas as coisas que o ser humano deve naturalmente se voltar para encarar o seu grande desafio, né? Que é a vida, que é a morte, que são as coisas metafísicas. E nesse vídeo eu quero mostrar justamente que o valor tem uma raiz metafísica, uma raiz metafísica. Aliás, como tudo, tudo tem uma raiz metafísica. Quando eu falei da essência das coisas, né? Da essência, né? Quando eu falei que o Hamas é radical, porque na verdade ele está na essência do islamismo, né? E que tudo tem sua raiz e tem sua radicalidade, e quando agredido mostra sua essência, eu estou falando disso, né? E o valor também é uma coisa da essência, ele não é material, certo? Durante muito tempo, o valor ele se aproximava muito da produção física, justamente porque era muito difícil produzir. Então, o valor não conseguia, as pessoas não conseguiam acumular, né? Elas estavam consumindo, a maioria consumia, a maioria não conseguia guardar. Então, essa magia que é o valor não aparecia. Por isso que os economistas fundaram a teoria do valor sempre ligada a uma coisa material, como o trabalho cria valor, a utilidade, que é uma coisa material, né? A utilidade dessa caneta cria valor. Depois, à medida que a produtividade foi crescendo, as pessoas foram consumindo e sobrando, uma boa parte das pessoas. E os mais ricos mais ainda, certo? Então, o valor foi se acumulando, ele foi mostrando que ele é diferente da matéria. Só que a economia ainda está baseada nisso. Por isso que a gente raciocina assim, que a riqueza do rico sai da pobreza do pobre. Mas não é isso. Por quê, pessoal? Porque o PIB, o nosso PIB, é Produto Interno Bruto. Esse nome mostra o erro da economia, o equívoco da economia. Porque não é produto, não é um produto. O produto interno bruto, produto real, ele é material. Ou ele é coisas materiais, ou ele é serviços, que também é uma coisa material. Só que o PIB tem mais do que isso. Por exemplo, o lucro da bolsa não tem nada de material, né? E não é serviço. E é valor. E entra no PIB, no nosso PIB. O nome PIB está errado. É isso que eu estou querendo dizer. Isso mostra o equívoco da teoria do valor que a gente tem na nossa cabeça, né? E veja, o valor, então, ele é uma magia. Por quê? Porque ele nasce da valoração, né? Ele não tem relação. Ele tem relação sim com a produção, mas ele não é igual à produção. E o Marx, você sabe que ele era um cara muito inteligente. Ele era um gênio, na verdade, né? Ele tem os seus equívocos, como todo cientista tem, né? Ele se dizia um cientista. Então, ao contrário dos filósofos que ficam refletindo lá, longe do empírico, longe do material, e portanto eles erram menos, porque eles falam das essências. O Marx não, ele foi ao empírico e disse: está na hora do filósofo fazer história e não só ficar interpretando a história, né? Então ele se tornou um cientista. Isso que é ser cientista, é pegar as ideias, a filosofia e levar para a prática, para o empírico,
certo? Então tu comete equívocos, mas ele era genial. E ele, em certo sentido, sacou esse lado mágico do valor. Só que ele deu uma conotação negativa para isso, porque ele viu assim, que às vezes uma caneta sai R$ 5, mas uma outra que tem aqui Paco Rabanne, sei lá, um nome qualquer, ela vale muito mais e é a mesma caneta. Então ele pensou, por que isso acontece? Por que uma mercadoria agora tem um grande valor e uma outra até igual tem um valor bem inferior? Ele chamou isso de fetiche da mercadoria, feitiço da mercadoria, que é o que? É a valoração, é justamente a valoração. Mas ele atribuiu esse fetiche, né? Ele imputou a esse fetiche uma coisa negativa, uma coisa assim, fetichista, justamente, um engano, né? Uma coisa não positiva. E a maioria dos economistas, todos os economistas, eles têm uma visão negativa desse viver de renda, viver de fetiche. Até hoje as pessoas criticam a publicidade, a propaganda, porque ela cria necessidades ilusórias. Não! Essas necessidades ilusórias e esse fetiche, pessoal, é a essência do ser humano. O ser humano faz isso e querer acabar com isso é querer acabar com o ser humano. E com esse fetiche do ser humano é que ele vai fazer uma sociedade de abundância. Por quê? Porque esse valor é necessário para que tu possa criar demanda. Veja. E a demanda ser atendida pela produção. Agora uma produção liberta das dificuldades, que era o trabalho braçal. Agora a produção se libertou ou está se libertando cada vez mais do trabalho braçal. Então ela pode se tornar uma produção muito mais eficiente e já se tornou. O que a gente precisa? A gente precisa criar valor e estender para aqueles que têm pouco valor, para que eles atinjam, então, um consumo adequado, para que a gente tenha abundância, certo, pessoal? Isso, claro que tem que ser feito mediante um processo transparente, discutido, e não é brigando numa guerra onde eu sou melhor, tu é melhor, que vai se fazer um plano desse tipo, certo? Então a humanidade tem que primeiro se acertar, como eu disse, certo? Mas eu queria falar, por fim, também de alguns erros, né, que a gente comete, vários erros que a gente comete quando a gente pensa que o valor é uma coisa material, que ele é ligado a alguma coisa material, né? Então a gente sempre pensa que o valor, quando ele cresce, é um problema, vai explodir. E na verdade ele pode crescer indefinidamente. Vou citar só um exemplo, tá, pessoal? Mas tem muitos exemplos. Um exemplo é a dívida pública dos Estados Unidos. O que ela é? Valor. O que todo mundo diz, todos, até os economistas dos Estados Unidos dizem isso, que isso é um problema, porque ela está crescendo, e que tem um limite. Se ela crescer muito, ela vai explodir, certo? Por isso que os Estados Unidos fixam um limite legal para a sua dívida. Mas não tem como ela cresce, sabe por quê, pessoal? Porque o valor cresce, porque a riqueza das pessoas vai crescendo. Cada vez tem mais pessoas ricas, podem não ser ricas, mas classe média, vai sobrando dinheiro, elas querem botar o dinheiro em algum lugar ele vai se acumular. Na dívida pública dos países, por exemplo, na Bolsa de Valores, em CDB, só que quando tu aplica em CDB, tu está aplicando em títulos do governo também, porque o banco legalmente ele tem que lastrear o CDB em títulos do governo, então tu automaticamente vai crescendo a dívida pública, certo? Então essas bolhas de riqueza, elas vão crescendo, então o que acontece com o limite da dívida pública dos Estados Unidos? Chega perto, os caras, não, tem o pessoal da direita que acha que não tem que deixar crescer, né? E tem o pessoal mais liberal que acha que, enfim, tem que deixar crescer. No final, eles não decidem nada, porque se tu não deixar crescer, ela vai crescer. Então, o que eles fazem? Eles votam um novo limite. Eles aumentam o teto da dívida. E aí ela cresce até que ela é um novo limite. E vai ultrapassar aquele novo limite. E será que um dia ela vai explodir? Depende do credor. Depende do cara que botou o dinheiro lá.
Se ele está satisfeito com os Estados Unidos, se ele sente segurança nos Estados Unidos, ele vai deixar lá. E outros vão continuar botando. Então, o que é a dívida pública? A dívida pública, em vez de ser encarada como uma dívida, simplesmente, ela tem que ser encarada como um valor de pessoas, de fundos de pensão, né? Inclusive de países que confiam em deixar ela lá naquele país. É um gesto de confiança, né? E se o credor, que é os Estados Unidos, demonstrar insegurança, aí é que as pessoas vão disparar, certo? Vão fugir. Mas não é tão simples assim de fugir. Porque se todo mundo fugir, o que acontece? O dólar cai. Por quê? As pessoas, para fugir lá dos Estados Unidos, elas vão lá com o título e querem dólar. E os Estados Unidos vão ter que emitir dólar. O que acontece? O dólar vai cair. E o próprio credor vai perder, certo? Então o credor sabe disso. Então ele deixa lá. Por um lado é por isso que ele deixa lá. E por outro lado, porque os Estados Unidos se portam. Eles não se portam como um vira-latas. Ai meu Deus, não pode. Ai meu Deus, vai acabar tudo. Ai meu Deus, a nossa dívida vai explodir. Ai meu Deus, a Selic está muito alta. Ai meu Deus, não pode continuar. Sabe? Estou falando do Brasil, né, pessoal? O Brasil é assim. Se dá certo uma coisa, enquanto a gente não arrebenta com ela, a gente não para. Né? Os dividendos da Petrobras. Meu Deus, que sangria. Se cresce uma coisa, a gente mesmo arrebenta com ela, né, pessoal? Quando na verdade, se a gente entender o que é o valor, a gente vai entender que quanto mais valor tu libera, mais valor vai criar. Pega o caso da Petrobras. Se tu paga o dividendo dela, que é um direito do acionista, porque afinal teve lucro, está tendo muito lucro, porque o petróleo sobe, certo? Então, tu apostou na Petrobras, o cara apostou na Petrobras, ele tem direito à parte do lucro, certo? Se tu paga o dividendo, vai para o governo, vai para o acionista, vai para os fundos de pensão que botaram dinheiro lá na confiança da Petrobras, certo? E o que vai acontecer com a ação da Petrobras? Ela vai subir. Vai subir. O governo diz que quer adequar o valor dos dividendos ao valor da ação. Ou seja, pagar uns 10% ao ano, que é o que as petroleiras pagam. E a Petrobras estava pagando 20% ao ano. Então o governo quer adequar. Só que a maneira mais inteligente de adequar é deixar a ação crescer. Se a ação cresce, o próprio mercado vai fazer ela crescer, porque as pessoas vão comprando se tem uma previsibilidade que vai se pagar aquele dividendo. A ação da Petrobras vai a 80, hoje ela está a 35. Com esse vacilo do governo, ela caiu a 35, ela estava a 40. Ela podia ir a 80, certo? Qual é a vantagem? Que o governo vai ser sócio majoritário de uma empresa com o dobro do valor do mercado. O governo fatura um monte em imagem dentro do Brasil, fora do Brasil. Além do mais, se a Petrobras quer dinheiro para investir então em catavento, sei lá o que ela quer, ela lança ações no mercado, agora a ação vale 80, valeria, não 35, você me entende? E se o governo começa a segurar o preço dos combustíveis, sabe o que vai acontecer? O lucro vai cair, o dividendo vai cair mais ainda e a ação vai começar a cair. A gente viu essa história antes. Por quê? Porque no Brasil, se uma coisa dá certo, começa um alarde público. Sabe, pessoal? Isso tem uma motivação na própria origem brasileira. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, porque a origem que eu digo é no índio. No índio aqui, porque você sabe, né? Que eu digo que um local tem essência e ele não muda. E a essência dos índios aqui, tupi-guaranis, continua. Já falei, né? Já falei. Então eu vou até o fim. É que os índios tupi-guaranis tinham instituições que eles impediam de qualquer um crescer. Até o cacique, ele era o cara que era escolhido para eles baterem. Ninguém queria ser cacique. E até hoje, a gente escolhe um presidente para quê? Para chincalhar ele, para bater ele, para fazer que nem fizeram com a Dilma lá na Copa do Mundo, numa vergonha mundial. Elegemos uma presidente, depois, que nem os índios tupi-guarani. E aqui nada se cria, tudo que sobe, as pessoas batem. E depois culpam os Estados Unidos porque cresce. Lá nos Estados Unidos não é assim. Lá nos Estados Unidos, uma coisa que cresce, eles olham com bons olhos. Eles, né, procuram se aliar e procuram fazer ela subir ainda mais. Porque não tem limite. O valor
ele não é uma coisa material. Quanto mais tu corteja o valor, quanto mais tu deixa ele crescer, mais ele cresce e não tem limite, tá, pessoal? É muito importante entender isso, que o valor é uma coisa que tem uma raiz metafísica, ele não está preso à matéria, certo? Ele, por outro lado, se tu distribuir ele, se tu tem bastante, tu pode te capitalizar, tu pode investir, tu pode distribuir, e aí tu cria demanda, e aí a demanda puxa a produção, porque a produção hoje é muito fácil, as empresas trabalham com capacidade ociosa. Para o Brasil crescer, é só deixar esse viralatismo de lado e pensar um pouco fora dessa caixinha estreita, que tudo que dá certo a gente fica com uma invejinha e fica querendo metralhar, né, pessoal? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.